Bom dia, meus irmãos. Quero convidá-los que abramos a palavra do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 6. Êxodo 20, desde o versículo 1 até o versículo 6. Nós seguimos, então, a nossa série Dois Montes, uma Mensagem, Sinai, onde o povo recebe a lei moral, os 10 mandamentos. Estudamos pela manhã e pela noite nós estamos estudando quando Jesus sobe ao monte e no sermão do monte ele prega a carta magna do reino de Deus. E estamos estudando as bem-aventuranças. Bavinck diz que as planícies, os montes, eram o lugar ou o púlpito de onde Deus trovejava a sua palavra para ensinar e edificar a sua igreja. Antes de orar, só quero avisar que, pela graça de Deus, nós tivemos, durante a semana que passou, a reunião executiva do nosso Supremo Concílio. E foi uma bênção. E bênção para nós também, para a igreja. Igreja Presbiteriana do Guará 2. Nós estávamos com uma situação em relação ao presbitério. Entramos com um documento e o Supremo Concílio atendeu o nosso documento. Então, o nosso presbitério está restaurado. Nós somos presbitério do Guará e fomos enviados ao Sino de Brasília. Agora é só cumprir a decisão do Concílio Superior. Louvamos a Deus, porque Deus é aquele que guia a sua igreja e também na forma de governo. Nós confiamos na direção de Deus. Irmãos, quero convidá-los que nos coloquemos de pé. Nós vamos fazer a leitura alternada. Eu vou ler o versículo ímpar, os irmãos, os versículos pares. E eu queria que nós lêssemos a palavra de Deus com força, tá? Com vigor. Porque essa é a palavra do nosso Deus para a nossa vida. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Deus bendito, tua palavra foi lida, ela é bênção para o nosso coração, ela é a diretriz do Senhor para o teu povo neste mundo. Sabemos que o Senhor é um Pai bondoso que providenciou tudo aquilo que nós necessitamos para guardar o nosso próprio coração, a nossa vida, porque o Senhor nos ama, nós também amamos o Senhor, e a tua palavra diz que aqueles que te amam guardam os teus mandamentos. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesta manhã a entender aquilo que o Senhor revelou na tua palavra e a colocar em prática, mas também que o teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, nas nossas faculdades, para que todas aquelas mudanças necessárias sejam assumidas para a honra tua, para a glória do teu santo nome. Glorifica o teu Filho, Senhor, no nosso meio. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Imagine você e alguns amigos decidem, porque descobriram que é o aniversário de um grande amigo de vocês, fazer uma festa bonita. E aí tem aquele ajuntamento, né? Vamos, cada um faz uma parte, uns vão decorar, outros vão fazer comida, outros ficam responsáveis pelo presente, aí faz aquele grupo de WhatsApp, todo mundo combina tudo, aí chega um amigo para a festa, a comida que foi feita ele tinha alergia, não pode comer. Ou ele não gosta daquela comida.
E o presente era de uma cor que ele odiava. Deu tudo errado. Como que a gente faz uma festa a um amigo sem conhecê-lo, sem saber do que ele gosta? Imagine isso em proporções infinitas e eternas. O nosso culto ao Senhor é uma festa, é uma celebração, constantemente. E o Senhor é aquele a quem nós adoramos. Portanto, nós queremos agradá-lo, certo? Como nós vamos agradar a Deus se nós não conhecemos? E como nós podemos conhecer a Deus? Através da revelação ou autorrevelação que Deus faz de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Então, se nós queremos agradar o Senhor da maneira como Ele deseja, como diz a sua própria palavra, nós devemos conhecê-la. Nós devemos, com muito temor e tremor, abrir as Escrituras, colocar e debruçar o nosso coração em cima dela. E isso demanda energia, isso demanda disciplina, isso demanda obediência, buscar a interpretação da palavra de Deus debaixo da iluminação do Espírito Santo. E essa é a boa notícia: o Espírito Santo habita em nós. E ele abre o nosso entendimento para compreender a sua palavra. Meus irmãos, o texto que nós lemos, o Senhor está falando a respeito dele mesmo. Aqui nós recebemos os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras aqui. Os 10 mandamentos também são chamados o decálogo, ou as 10 palavras, também chamada lei moral. E aqui o Deus está dando as diretrizes para um povo que vivia no Egito, no panteão de muitos deuses. Deus manda, por exemplo, as 10 pragas ali, no contexto do Êxodo, para mostrar que Ele é superior a cada um dos principais deuses do Egito, para mostrar a sua supremacia sobre tudo e sobre todos. E agora Ele leva Israel por um caminho para fazer de Israel uma nação, para ensiná-la a depender dEle. E a primeira coisa que Deus está estabelecendo é aquilo que nós chamamos o princípio regulador do culto. Para mim, a palavra de Deus. Norma normans. Significa que Deus deseja ser adorado da maneira que Ele mesmo instituiu. Deus escolheu a maneira que Ele quer ser adorado. E nós não podemos adorar a Deus de acordo com aquilo que é o nosso gosto pessoal, ou com a nossa própria imaginação. Então, esse mandamento que nós acabamos de ler, aqui nós lemos 2 juntos, para mim é impossível separar esses mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Por detrás de cada não há um sim, há um bem protegido. É por isso que Deus dá os mandamentos. Existe um imperativo, mas também há uma resposta positiva. Quando Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim, Deus está falando que Ele é o único, que Ele é o exclusivo. Então Ele está falando sobre quem adorar. Depois, quando Ele fala sobre não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, Ele também estabelece as regras como Ele quer ser adorado. Agora Ele está falando do como Ele quer ser adorado, ou como Ele não quer ser adorado. Não façam imagens de esculturas. Por quê? E Ele vai explicar a razão pela qual. E é impressionante quando nós começamos a ler as Escrituras e nós chegamos, por exemplo, lá no início. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. 2 capítulos para falar de toda a criação e 40 para falar do tabernáculo. Meu Deus, o que é isso? 2 para falar de toda a criação e 40 os detalhes do tabernáculo. Por quê? Essa é a pergunta que fica. Os detalhes, a cor, o material, a razão, porque a adoração para Deus é algo que Ele toma em sério. E nós não podemos brincar com a forma como nós nos apresentamos diante de Deus em culto. E não basta dizer assim, eu vou adorar a Deus com coração sincero e Deus vai receber a minha adoração. Isso não significa que Deus será louvado e
exaltado e honrado, porque a sinceridade de coração pode não significar nada. Então, deixa a gente colocar aqui uma premissa. Adorar a Yahvé, o Deus verdadeiro, de maneira inadequada, é tão grave quanto a idolatria. Usar com toda boa intenção, andando no caminho, a arca vai cair, ele coloca a mão só para segurar, para não cair. Fulminado, consumido pela glória de Deus. Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, estão diante do Deus verdadeiro, do único Senhor, mas ofereceram ao Senhor fogo estranho. Imagina depois o pai, que é o sacerdote, o sumo sacerdote, diante de Deus. Ele não questiona Deus, porque ele aprendeu da santidade de Deus. E o princípio é que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. E aqui nesse mandamento, Deus não está, no segundo mandamento, proibindo apenas imagens religiosas. Deus o que está fazendo é protegendo o coração do seu povo. Ele alerta contra tudo que tenta substituir, reduzir ou distorcer quem ele é. E quando Deus diz o seguinte, não farás para ti imagem de escultura, é porque Deus não pode ser reduzido a nada, a nenhuma imagem feita por mãos de homens. Porque o Deus que nós servimos, ele é invisível, mas real, como diz o apóstolo Paulo. Então, a gente pensa assim, não, peraí, dos 10 eu me salvei nesse aqui. Porque lá em casa não tem nenhum ídolo. Porque eu sou protestante. Será? Será que esse mandamento está falando só a respeito disso? Depois nós vemos Jesus dizendo assim, eu, porém, vos digo. Esse mandamento se aplica a qualquer concepção que a nossa mente faz a respeito de Deus. E a coisa que mais temor traz ao meu coração é o sentimento de pensar que Deus que eu estou adorando, o Deus das Escrituras ou aquele Deus que a minha própria mente criou? Quem é o seu Deus? Porque Calvino diz, né, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a nossa mente, ela não para, ela está o tempo todo pensando. Inclusive, nós temos uma concepção, o nosso imaginário a respeito de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Então a nossa teologia, ela afeta a nossa ortopraxia. Aquilo que eu creio afeta a forma como eu vivo. Então se a minha crença de Deus, ela está distorcida, a forma que eu vivo também está. Por isso que nós temos que colocar o nosso coração nas Escrituras. Então, esse texto fala sobre o segundo mandamento e nós vamos estudar sobre princípios do segundo mandamento. Assim, simples. Princípios do segundo mandamento. Quais são os princípios que Deus quer nos ensinar no segundo mandamento? Princípios do segundo mandamento. O primeiro princípio é o princípio da adoração. Nós já sabemos quem nós devemos adorar. Somente a Deus. Agora, como nós devemos adorar? O segundo mandamento. O não nos aponta a forma como não devemos adorar a Deus. Por meio de imagens. Porque o que Deus está fazendo aqui é proteger o seu povo de tudo aquilo que aquele povo viveu. A cosmovisão dos israelitas estava completamente influenciada pelos deuses egípcios. E agora Deus tira o povo do Egito, e agora através dos mandamentos está tirando o Egito do coração do povo. Então aqui nós temos o princípio regulador do culto, que estabelece que as Escrituras são a norma. Deus deve ser adorado conforme revelado na sua palavra, conforme ele diz. E olha, irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4,
diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, Ele não pode ser representado, Ele não pode ser reduzido a nada, mas Ele deve ser adorado como a primazia dos nossos corações, e Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram de maneira espiritual, mas em verdade, de acordo com a sua palavra revelada. E agora os pontos estão encaixando. Deus deve ser adorado da forma como Ele instituiu, através da sua palavra. Então o primeiro princípio é o princípio da adoração. Ele é o único Deus, o Deus exclusivo, e Ele também está dizendo como Ele não quer ser adorado. Ele está dizendo que a forma que Ele quer ser adorado é a forma que Ele escolheu. Portanto, você e eu devemos observar de acordo com aquilo que Ele revelou, cada ponto, cada detalhe, e nós devemos nos esforçar para ser fiéis adoradores. Porque tudo que nós fazemos nessa terra, um dia vai passar. A obra missionária vai terminar um dia. A obra da santificação vai terminar um dia na nossa vida. Mas a adoração jamais terminará. Será eternamente. Todos os povos, todos os redimidos, todos os eleitos, representantes de todas as tribos, línguas, povos e nações, em uma só voz, vão levantar a voz nas bodas do Cordeiro e dar adoração àquele que é o único digno de receber honra, glória e reconhecimento. E eternamente. Então não é o meu gosto, não é como eu quero, não é como o manual de culto, ele é muito bom, mas ele está sob o princípio, a autoridade e a primazia das Escrituras, o princípio da adoração. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Ele é o único digno de ser adorado. O segundo princípio, o primeiro princípio do segundo mandamento é o princípio da adoração. O segundo princípio do segundo mandamento é o princípio da proibição. Começa com um não. Proibição da imagem. Deus não pode ser reduzido. Ele aqui está protegendo um bem, a adoração. O versículo 5 diz o seguinte: não as adorarás, nem lhe darás culto. É um mandamento longo, né? São 3 versículos. Então, a primeira parte do mandamento diz: não confeccionem ídolos, imagens, de nenhuma forma. Nem no que está no céu, na terra, nem embaixo da terra. Nem anjos, nem animais que estão aqui embaixo da terra, nem peixes, baleias, o que está embaixo no mar, nada disso, nenhum tipo de imagem. Então, essa é a primeira orientação. Ele não está falando aqui sobre proibir as artes. O mesmo Deus deu o Espírito lá, Bezaliel, para a construção, confecção das coisas do tabernáculo, encheu-o do Espírito, e ele fez lá, por exemplo, querubim. Mas aquilo não era usado para adoração. Deus agora coloca de maneira inequívoca, o versículo 5, a razão pela qual ele está orientando: não as adorarás, nem lhe darás culto. Então, esse é o mandamento do Senhor. O nosso Deus, Ele se levanta, e o profeta brada, Isaías: com quem comparareis o Senhor para que Ele seja igual? Então não faça nenhum tipo de representação, porque Ele não é igual a ninguém. Porque se a gente começa a fazer isso, a gente começa a adorar aquilo. E aí tem uma discussão tremenda e homérica dentro da igreja reformada a respeito daqueles desenhinhos que a gente mostra para as crianças, aquela Bíblia ilustrada, que tem um Jesus ali, e as crianças começam a adorar aquele Jesus ali, e elas começam a conceber que Jesus é daquele jeito. Em alguns, antigamente ele tinha um olho azul, né? Agora parece que mudou. Então, os reformados mais conservadores, eles tinham essa parte aí. Eles entendem que é uma violação do segundo mandamento. Qualquer imagem de Deus,
o argumento de muitos é o seguinte: mas espera aí, Jesus também era homem, ele veio a este mundo, ele tinha um corpo. Então a gente fala lá como era Júlio César, como era Napoleão. Então, mais ou menos ali, né? Jesus, mais ou menos ali. Então, assim, eu não quero entrar nessa discussão. Mas as Escrituras, ela vai além. Esse mandamento não é um mandamento para o olho, mas para o ouvido. Adoração a Deus aqui tem a ver com o Shema. Ouve, ó Israel, o Deus que fala, ele quer ser adorado assim. Nós não podemos vê-lo, mas nós cremos nele, porque ele está falando, nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo a instrução da sua palavra. Por isso que as Escrituras estão constantemente chamando o povo da aliança a ouvir a voz do Senhor. Então aqui está essa proibição: não façam para vocês imagem de escultura. Então, nada pode representar a Deus, Deus não pode ser feito por mãos de homens. E olha só o que diz Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 e 16. Eu vou resumir aqui. Ali Moisés está repetindo a lei, está dizendo que lá no Sinai o povo não viu figura alguma quando Deus se manifesta. Por isso que ele não pode ser ali representado de nenhuma maneira. Não se deve fazer imagens por causa disso, porque Deus é incomparável, Deus não encaixa em nenhuma forma. Lá, os textos que eu citei, era Isaías 40, 18, diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Toda imagem de Deus é sempre menos do que Ele é, e tende a distorcer a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade. Herman Bavinck diz o seguinte: toda tentativa de representar a Deus com uma imagem reduz o infinito ao finito, o Criador à criatura. E é por essa razão. É como tentar representar o sol com uma vela, né? A vela tem luz, mas não é o sol. Qualquer imagem de Deus é sempre uma vela tentando ser um sol. Ou seja, é impossível. Mas esse texto também nos leva para algo mais profundo, para aquilo que nós chamamos de idolatria. Idolatria do coração. Este mandamento permeia as intenções do coração. Então, outra vez, você pode dizer: não, aqui não, pastor, esse aqui eu estou conseguindo guardar. Não tem nenhuma imagem lá na minha casa, né? Mas vai além disso. Também inclui as imagens que criamos na mente e no coração. Aquela percepção que eu tenho de Deus. Como os amigos de Jó, que pensavam naquele Deus, que eles tinham uma teologia distorcida da justiça retributiva. Claro que toda causa tem um efeito, mas Jó, se você está passando por isso é porque você desobedeceu. Se você está passando por isso é porque Deus está te castigando. Se você está passando por isso é porque você é um ladrão. Se você está passando por isso é porque você é um adúltero. Então a imagem que eles tinham de Deus e do Evangelho, do proto-evangelho que estava sendo revelado ali, era uma imagem distorcida. E se eu interpreto errado quem é Deus, todas as áreas da minha vida vão ser afetadas por essa interpretação. Então, se eu penso que Deus é o Deus da graça, é o Deus bonzinho, é o Deus que responde sim para tudo, se na minha cabeça Deus é assim, ou se por outro lado, na minha cabeça eu penso só num Deus que é justo, um Deus que impõe cargas da lei, eu vou ser um legalista e não vou desfrutar o verdadeiro evangelho. Que o evangelho que traz alívio para o nosso coração, o evangelho que diz que Deus nos ama, que Deus já nos justificou, que Deus já nos identificou em Cristo, que Deus já nos adotou e que nós somos amados pelo que Deus já fez por nós e nada nos separará do seu amor, e não importa o que eu faço no sentido de ser amado por Deus, mas sim por gratidão e resposta a tudo aquilo que Deus fez em mim. Eu amo e obedeço ao meu Deus, mas cada coisa no seu lugar. Eu não obedeço a Deus para ser amado por Deus. Deus
entrega os mandamentos depois de redimir o povo. Primeiro ele salva e depois ele entrega os mandamentos. Então, obedecer a Deus é a expressão de um coração grato e obediente, porque ama o Senhor, porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E não podemos inverter essa ordem, mas nós temos que lutar com toda a força contra a idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus. Não se limita apenas a estátuas. É qualquer coisa a qual nós entregamos a lealdade do nosso coração, que está ali dividindo o lugar com Deus. Tim Keller diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa tão central e tão essencial na nossa vida, que se eu pensar assim, se eu perder isso, a minha vida não fará nenhum sentido. A moça fala assim: se eu não casar, a minha vida não tem nenhum sentido. O rapaz diz assim: se eu não conseguir esse concurso público, eu não vou ser uma pessoa feliz jamais. Isso é um ídolo. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Isso é fazer imagens. Isso é colocar prazer, alegria, satisfação em coisas até legítimas dadas por Deus, mas que estão ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Isso precisa ser removido. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode satisfazer a dois senhores. Deus coloca de maneira inequívoca que Ele não quer um coração dividido. Por isso o profeta Elias levanta, enfrenta 450 mais 400 profetas e diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas se Baal é Deus, siga o Senhor. Mas não fica com um pé aqui, um pé lá. Josué disse para o povo: vocês não podem servir o Senhor. Decida quem vocês vão servir, se o capeta ou Satanás. É isso que ele fala. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele diz: vocês vão servir os deuses dos amorreus ou os deuses da terra de onde vocês viveram? Porque eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. E o povo diz o seguinte: não, Josué, nós vamos servir Yahvé, o nosso Deus. E Josué diz: não, vocês não podem servi-lo, porque vocês não entendem que Deus quer ser adorado da maneira que Ele instituiu. Não da maneira que a cultura coloca, não da maneira que os seus corações criam, não da maneira que a mente de vocês projetam, mas voltem-se para a palavra de Deus, naquele caso, para a revelação de Deus. Que é o Pentateuco. Imagina um cônjuge que diz para o seu cônjuge, o homem dizendo para a mulher dizendo para o homem: você é meu amor, mas eu tenho outro que ocupa o mesmo lugar. Isso é inaceitável. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão num contexto de um pacto, como um pacto matrimonial. E aí nós temos agora, pensando nos princípios do segundo mandamento, nós temos o terceiro princípio, o princípio das consequências. O primeiro princípio, da adoração. O segundo princípio, da proibição. O terceiro princípio, das consequências, quer sejam para bem ou para mal. Começa com mal. Nós temos que tremer quando a gente lê isso aqui, irmãos, porque eu sou Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós estamos construindo ambientes. Os nossos filhos estão olhando para nós. Os nossos netos estão olhando para nós. Quando eles são pequenininhos, eles não conseguem ler a Bíblia. A única Bíblia que eles estão lendo somos nós. Então nós estamos construindo imagens também, memórias na cabeça deles. Ou nós estamos empurrando eles para a cruz, ou nós estamos empurrando eles para longe do Senhor, nosso Deus. E aqui, cada um tem uma responsabilidade individual. Mas decisões tomadas pelos seus pais afetam profundamente os seus filhos. Profundamente. A forma como nós os criamos. Eu sei que Deus é generoso, sei que Deus é o Deus da graça. Mas às vezes nós marcamos os nossos filhos com algumas marcas que parecem ser indeléveis. Com a forma. Com a maneira como nós adoramos a Deus.
E aqui eu não estou falando da adoração pública. Estou falando lá na casa, lá no lar, lá na solidão, lá quando não tem ninguém vendo. Porque nós podemos estar criando incoerências na cabeça deles. Então, aqui diz o seguinte: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E aqui tem dois contrastes. Estão os que me odeiam, que vão sofrer as consequências. E aqui tem aqueles que o amam, que vão ser abençoados por outro lado. E nessa relação pactual, aquilo que você planta, você vai colhendo. Na adoração também. O Senhor se declara um Deus zeloso. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Lá em Josué 24, 19, no contexto da renovação da aliança, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué diz o seguinte: o Deus a quem nós servimos é Deus santo e Deus zeloso. O zelo de Deus não é um ciúme doentio, mas um amor santo que exige fidelidade, exclusividade. J. Packer diz o seguinte: ele não tolera rivais, nem aceitará uma adoração que rebaixe a sua majestade a formas terrenas e nem que comparta a sua glória com ninguém. Então a idolatria tem consequências. O Senhor diz: eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Lá em Oséias capítulo 8, versículo 7 diz: porque vocês semeiam ventos, vocês vão cegar, vão colher tormentas. Calvino diz: Deus se declara zeloso para que saibamos que Ele não tolera que a sua glória seja transferida a outro. Lembra do bezerro de ouro? Moisés subiu, ficou 40 dias lá em cima, falando com Deus. O povo tinha acabado de sair miraculosamente do Egito. Então aquele povo está de chegarão, diz Arão: faz-nos um Deus aqui, porque nós precisamos disso. E fizeram lá o bezerro de ouro. E o Senhor está falando lá com Moisés, mas ele é onisciente, ele é onipresente. Ele diz: Moisés, há corrupção no arraial de Israel, lá embaixo o povo se corrompeu. Aí eles fizeram o bezerro de ouro. E aí eles disseram o seguinte: amanhã será a festa de Jeová. O bezerro é de ouro, a imagem está ali, Deus já tinha dado o mandamento, mas eles estão num sincretismo religioso, eles estão dizendo: nós vamos adorar Deus, mas nós vamos usar essas imagens. Esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. Lá também tinha deuses representados como touros. E lá de cima a ira de Deus ardeu. A ira de Deus, o zelo de Deus. O Senhor diz: avisa esse povo que eu não vou andar mais no meio dele. O meu anjo irá diante deles, porque eu não posso andar com eles, porque a minha santidade vai consumi-los. E é nesse contexto que Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. A presença de Deus é tão santa porque Deus não compactua com o pecado, com a iniquidade. Então, irmãos, as nossas decisões têm impacto na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas se você é servo do Senhor, serva do Senhor, ama o Senhor, está lutando para a glória de Deus, olha o que diz esse texto, o versículo 6, o último versículo do texto que nós lemos. Mas o nosso Deus se mostra como Deus da misericórdia, o Deus da aliança, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este princípio é maravilhoso. O Deus da aliança promete bênçãos às gerações vindouras, aos nossos filhos e aos nossos netos. Muitos de vocês estão colhendo bênçãos que Deus derramou sobre os seus pais, sobre os seus avós. Muitos de vocês são resposta de oração dos avós, dos pais, ou inclusive de gerações anteriores.
E a pior coisa que tem, uma pessoa que não entendeu o evangelho, às vezes eu escuto isso: pastor, como eu queria ter sido do mundo, para que a minha conversão fosse radical. Meu irmão, você não sabe o que você está falando. Peça perdão a Deus, que a maior bênção é vir da família da aliança. Não tem bênção maior que essa. O Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Talvez Deus começou a aliança com você e agora você tem o privilégio de ensinar os seus filhos, e as gerações posteriores serão abençoadas através da aliança que Deus está fazendo com a sua vida. Que bênção maravilhosa! E esse é o maior legado, se é que podemos dizer, que nós podemos deixar para os nossos filhos: ensiná-los a palavra do Senhor. A misericórdia supera o juízo. Aqui tem um contraste impressionante. Enquanto o juízo sobre a falsa adoração se estende até a 3ª e 4ª geração, a misericórdia de Deus se estende até 1000 gerações daqueles que amam. Aqui a gente não precisa ficar fazendo contas, não. Aqui é para mostrar que a graça de Deus, que as misericórdias de Deus são maiores do que a própria vida. Olha o que diz as Escrituras. Salmo 103, versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. De eternidade a eternidade sobre os que o temem. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você e eu somos objetos da graça e da misericórdia constante de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor obediente. Então, diz o texto que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Lá em João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, a forma de adorar a Deus e de demonstrar nossa gratidão a Deus é guardando os seus mandamentos. E Jesus diz o seguinte: a identidade dos meus discípulos está que os meus discípulos guardam os meus mandamentos. Irmão, você conhece a história de Jonathan Edwards? Ele tinha muitos filhos. Ele tinha tomado uma decisão. Ele dava 1 hora por dia, devocional com os filhos. Isso era sagrado. Quando ele saía para pregar, missões e tal, ficava 3 dias fora, ele botava no caderninho dele: os meus filhos me devem 3 horas, 5 horas, 8 horas. Ele chegava, tirava atraso. E ele tinha um opositor que o criticava: olha esse legalista, olha o que ele faz com os filhos, fica lá estudando a Bíblia com esses meninos, deixa esses meninos viver a vida. Morreu Jonathan Edwards, morreu esse camarada aí. E eu tenho um amigo, nós estamos lendo aqui, estudando na escola dominical, material que 2 irmãos escreveram. Reverendo Leandro Lima, Reverendo Sérgio Lima. Sérgio Lima, no seu doutorado, ele estudou a família de Jonathan Edwards. Ele viu a bênção de Deus na posteridade de um servo fiel que dedicou horas no cuidado da sua família. O teólogo Jonathan Edwards, por exemplo, deixou um legado de descendentes que incluíram presidentes de grandes universidades, senadores, pastores fiéis, missionários, missionárias. A fidelidade na adoração cria um canal por onde a misericórdia de Deus flui para abençoar gerações futuras, muito mais além do que aquilo que nós podemos imaginar. Então, irmão, irmã, examine o seu coração quanto aos ídolos sutis, aqueles feitos pela nossa mente. Precisamos arrancá-los do nosso coração, da nossa vida. Valorize com todo o seu coração, ainda que você ache muito simples, o culto reformado, o culto bíblico. A liturgia da igreja presbiteriana é linda, porque é centrada na palavra, na pregação, na oração, nos sacramentos. Não diga que é pobre, que é antiquada. Ela é obediência ao princípio regulador do culto. Cultive a obediência como expressão de amor. Se você diz que ama a Deus, isso deve se refletir na sua submissão aos mandamentos. E para terminar, não esqueça de uma coisa. A única imagem de Deus
neste mundo é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a única imagem legítima de Deus e o único mediador do culto. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde Paulo declara que Cristo é a imagem do Deus invisível. A verdadeira imagem de Deus não é uma escultura, mas é uma pessoa que tem nome: Jesus Cristo, o Senhor. Ele e o Pai são um. Então, à luz de Cristo, nós vemos esse mandamento ainda com mais clareza. O segundo mandamento nos ensina a adorar a Deus somente por meio de Cristo e da sua palavra. Revelação especial. Ele é o único caminho. Ele é a verdadeira revelação de Deus. Por isso que o nosso culto deve ser centrado em Cristo, não em representações visuais dele, ou em invenções humanas, ou na própria invenção da nossa própria mente. Sai disso. Corre disso. A igreja deve lembrar-se da palavra do Senhor. Volta, Israel. Volta para o Senhor. A palavra do Senhor em Apocalipse para a igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste. Volte às práticas das primeiras obras. Faz o retorno. Se arrepende. Abandona o pecado. Volte-se para Deus. Abrace a Deus. Abrace a Jesus Cristo. Porque se você quer ser um verdadeiro adorador, você tem que estar perto de Jesus. Você deve viver ao lado dele. E ele te leva à presença do Pai. É a única maneira. E a boa notícia é que ele está te chamando para isso. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. O princípio do segundo mandamento. Nós temos primeiro o princípio da adoração. Exclusividade a Deus. Como nós devemos adorar a Deus? Nós temos o princípio da proibição, que nós não devemos fazer. Quem nós não devemos adorar. E depois nós temos o princípio das consequências. As consequências para aqueles que abandonam o Senhor, que não obedecem os seus mandamentos, que traz maldição sobre a sua geração e sobre os seus. Mas também aqueles que são obedientes. Eles são abençoados. E a sua casa e a sua família toda é abençoada por causa da obediência em guardar os mandamentos do Senhor. Talvez hoje, nessa manhã, você diga: pastor, eu não estou conseguindo obedecer a Deus como eu gostaria. Pastor, minha casa está em ruínas, meu casamento está em ruínas, os meus filhos estão longe de Deus, os meus netos, está tudo errado, eu não sei o que fazer. Irmão, começa se arrependendo, confessando o pecado. Peça ajuda a Deus. Fala: Deus, me ajuda hoje em nome de Jesus. Senhor, entra de maneira absoluta no controle da minha vida e abençoe a minha casa. Vamos orar. Senhor, nós não podemos fazer nada sem Ti. Nós dependemos completamente da Tua graça. Deus, nós queremos ser verdadeiros adoradores, mas nós não podemos. Pega na nossa mão, Senhor. Nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por Jesus. E nós queremos dar adoração ao Senhor da maneira que Te agrada. E a maneira que Te agrada, Senhor, está revelada na Tua palavra. O Senhor é único, o Senhor é exclusivo. E que todas aquelas coisas que estão desafiando e que estão dividindo lealdades, aquelas coisas que nós criamos na nossa mente, nós as queremos abandonar, Senhor. E Deus, nós queremos que o nosso coração seja inteiro para o Senhor. Confessamos os nossos pecados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.